Com muita alegria que a gente está recebendo vocês. Nesse momento eu represento todos os meus colegas da Prefeitura, meus colegas secretários, o Pedro Salvini e o Alexandre. E estamos muito felizes que cada um de vocês venha participar aqui da oficina do nosso plano diretor. A gente quer construir juntos, e isso então é muito importante a participação de vocês. Quero dizer que hoje o pessoal, eu e meu colega Eduardo, a gente está aqui para acompanhar, vai ter uma dinâmica mais, a gente não vai participar, a gente está aqui apenas para acompanhar e ter as concepções de vocês sobre o bairro. E agora eu vou passar a palavra para o professor Samuel Stein, que vai conduzir a nossa oficina. Muito obrigada, espero que seja uma noite proveitosa para todos nós. Pessoal, boa noite. Então, sou Samuel, sou professor de Departamento de Arquitetura da UFSC. Estamos em vários aqui, técnicos da Prefeitura, técnicos da UFSC, Isabela, Clara, Duda, Mariana, Janine, Bianca, Márcio está por aí também. E temos outros técnicos na UFSC também, que tem várias formações diferentes. E nosso papel hoje aqui é tentar iniciar um processo que a gente acredita que do município de Iguaçu tem especial relevância, que é a elaboração do plano diretor. O plano diretor é um instrumento básico do planejamento urbano da cidade e a gente não está falando de qualquer cidade. A gente está falando de uma cidade que faz parte de uma região metropolitana e está sentindo os efeitos de crescimento urbano muito rápido. Então, planejar um cenário como esse é essencial. Eu agradeço muito a presença dos vereadores. Ontem a gente fez uma fala na Câmara de Vereadores. Ontem a gente teve também uma oficina no Alto de Iguaçu que foi muito representativa. A gente adoraria que isso aqui estivesse cheio de gente para poder discutir, debater. Mas a gente sabe que a participação é um processo. Cada localidade, cada comunidade tem a sua dinâmica, a sua tradição de participação. A gente espera que daqui saiam alguns multiplicadores, a próxima oficina a gente tenha mais gente, e assim a gente possa construir um processo com bastante participação, com bastante legitimidade. A ideia da oficina hoje é eu apresentar para vocês um pouco como é que é a ideia de elaboração do plano diretor, o que é o plano diretor, quais são as etapas, mas principalmente ouvir de vocês qual que é a realidade aqui da localidade. Então, essa aqui é uma região, essa oficina aqui, em princípio, está englobando algumas comunidades, como Prato de Baixo, como Saudade, como Encruzilhada, e a expectativa é não ter um plano diretor que reflita só a necessidade e a demanda lá do centro. Mas que a gente possa entender a partir da realidade de cada localidade o que está pegando aqui, quais são os temas, o que o plano diretor tem que enfrentar, de que forma que a gente pode enfrentar. Então, essa conversa para a gente é essencial, porque em vários momentos a gente teve uma trajetória de planos diretores que foi muito a visão de técnicos, que colocaram, o destino de Iguaçu é esse, o destino de Iguaçu é aquele, e muitas dessas ideias não tinham relação com o dia a dia das pessoas. Era a ideia do que o técnico imaginava que seria um problema, não necessariamente é o que realmente toca e atinge as pessoas no dia a dia. Então, dentro da possibilidade de vocês, a gente vai tentar estabelecer esse diálogo. Eu só vou pedir 20 minutos de paciência só para eu apresentar um pouco aqui, e depois a gente tem uma dinâmica, algumas dinâmicas, para tentar coletar de vocês informações sobre a localidade. Então, o plano diretor tem esse papel de tentar organizar o planejamento, e a gente vai trazer algumas demandas e perguntas para ajudar vocês nesse debate. Para a gente não ficar discutindo coisas muito pequenas, como um buraco na rua, como alguma coisa que é importante, mas que não tem a ver necessariamente com o plano diretor. Então, aqui é a nossa programação. A gente vai ter a apresentação do processo do cronograma, depois a gente vai ter uma dinâmica, algumas dinâmicas de discussão, de conversa com vocês, e no final a gente vai ter indicação de representantes aqui da localidade que vão acompanhar, vão fazer parte do Conselho de Desenvolvimento Territorial, que vai acompanhar todo o processo de discussão do plano. Então, é uma coisa muito importante entre vocês aqui, depois vocês verem que tem a vontade, a intenção de participar, porque a gente gostaria muito que as pessoas que estivessem aqui depois fizessem todo o controle sobre o trabalho que a gente vai desenvolvendo, para ver se a gente, o que foi colocado nas reuniões, efetivamente está lá no conteúdo do plano diretor. A gente quer ser cobrado por isso. E o papel da universidade, aqui junto com a equipe técnica da UFSC, da Prefeitura de Iguaçu, é justamente fazer com que esse processo seja o mais transparente possível. Então, a gente está gravando aqui a nossa oficina, vai ter ata, vai ter lista de presença, vai ter foto, e tudo isso vai estar com memória do processo.
para que chegue lá na frente e vocês falem, realmente o plano diretor tem a ver com o que a gente discutiu lá atrás. Tá? Então a gente quer ser cobrado por isso. Por tudo que a gente apresentou, está discutindo, foi apresentado para vocês discutir. Então, nós somos a UFSC, tem um laboratório de urbanismo que é a instância da UFSC que está elaborando, faz parte do Departamento de Arquitetura. A Prefeitura é um convênio de cooperação técnica entre o UFSC e a Prefeitura de Iguaçu. E a FAPEU é a fundação que faz a gestão financeira e administrativa. A UFSC não pode receber recursos diretamente da Prefeitura, então isso é feito via fundação. E a nossa equipe, toda a parte de gasto, tudo é transparente, basicamente é pagamento de bolsa, de pessoal de graduação, de pós-graduação, de doutorado, de universidade, que a gente tem aqui. Então, super tranquilo também fazer todo o acompanhamento financeiro que a gente está fazendo. Aqui a nossa equipe são 18 pessoas, entre professores, doutores, estudantes, a gente não quer ficar falando título, porque no final das contas isso, a confiança e a qualidade do trabalho vai ser feita no dia a dia. Você já deve estar cansado de vir gente aqui falar alguma coisa, no final das contas vão devolver aquilo que fala. A gente quer aos poucos ir construindo essa relação de confiança. Tem geógrafo, advogado, tem arquiteto, engenheiro civil, geólogo, são todos profissionais de várias áreas que o plano diretor, de uma forma geral, trabalha com todos esses setores. Esse aqui é a gente chama de desenho da participação. Por quê? Porque são várias instâncias que trabalham no plano diretor. Vocês veem que a equipe técnica da UFSC e da Prefeitura Municipal de Iguaçu não está nem na base e nem no topo. Porque o nosso papel não é nem de fazer a participação e nem de decidir o conteúdo do plano diretor. Então não é a UFSC que vai definir o que é o plano diretor de Iguaçu. Quem vai definir, sobretudo, é a participação da população e o Conselho de Desenvolvimento Territorial, que pelo plano diretor atual é a entidade responsável por aprovar todos os conteúdos do plano diretor. Então, por isso a importância da representação que vocês vão escolher aqui. É a pessoa daqui da comunidade que vai estar no conselho, controlando, acompanhando, discutindo as demandas da comunidade. A base desse desenho é a participação social. A gente tem dois elementos mais importantes. Um são as oficinas territoriais, que a gente dividiu junto com a gente UFSC, A equipe técnica foi aprovada pelo Conselho, foi aprovada pela audiência pública, dividiu o território em 6 áreas diferentes, onde a gente vai fazer 2 rodadas de oficinas como essa aqui. Onde a gente teve no Alto do Iguaçu, foi uma oficina, das melhores que a gente teve ultimamente, quase 70 pessoas, todo mundo participativo, debatendo, propondo, discutindo, e a gente sabe que é assim que constrói as coisas. Então, nós vamos fazer 2 rodadas de oficinas, essa primeira, que é nessa semana e semana que vem, que a gente vai discutir principalmente os problemas da comunidade e as qualidades que o plano diretor tem que manter, tem que preservar, tem que qualificar, e aquilo que o plano diretor tem que enfrentar como dificuldade. Então, essa primeira rodada é de diagnóstico, de leitura. E em agosto, a gente vai vir para cá, e nas outras 5 localidades, fazer uma segunda rodada de discussão, e aí sobre propostas. O que a gente vai fazer? Vai levantar todas as demandas, problemas, e você vai falar, olha, lembra que a oficina lá em março foram elencados esses problemas principais? De acordo com esses problemas, a gente vai sugerir diretrizes e formas de enfrentamento. Olha, então para a questão ambiental tem esse aspecto, para a questão da delimitação do perímetro urbano tem tal aspecto. A gente sabe que tem várias demandas que são colocadas aqui, que a gente vai dar sugestões, vai discutir com vocês, para ver, não está ok, modifica, altera, acrescenta, para de alguma forma legitimar aquele conteúdo. Tá? Então essa segunda rodada vai acontecer no dia. E a gente tem também um questionário que está sendo aplicado aí desde o dia que a gente colocou no dia 8 de março. Logo depois do carnaval, a gente colocou um questionário online, a gente já está com cerca de 200 respostas, a gente gostaria de chegar a 500 respostas, para ter um número representativo, pessoas que respondam pelo município inteiro, para a gente poder também aí um questionário que traz várias demandas sobre mobilidade urbana, sobre o uso e ocupação do solo, sobre a questão ambiental, sobre se está faltando escola, se está faltando posto de saúde, se falta creche, se falta áreas de lazer, praça, parque, essas coisas todas. E é papel do plano diretor também tentar criar diretrizes, reservar espaço. A cidade vai crescer, vocês provavelmente devem estar sentindo isso. E é importante que a gente já desde agora reserve esse espaço para que a cidade cresça de uma forma equilibrada e ofereça condições para que esse equipamento, uma escola, um posto de saúde, uma praça, tenha um efeito positivo para a população. Ao invés de fazer uma praça lá no final de uma rua sem saída, colocar uma escola lá no canto, no terreno onde ninguém chega,
porque isso depois é uma herança que vai ficar por muitas décadas sendo administrada pela população em dificuldade de chegar nesses equipamentos e tal. Então, a diretora para isso também. Então, essa é a base da participação. Nós, da equipe técnica da Prefeitura e da UFSC, a gente tem papel de sistematizar, dar apoio técnico, fazer mapeamento, levantar informações, a gente vai fazer muitas leituras para complementar, mas as instâncias decisórias é sobretudo o Conselho de Desenvolvimento Territorial, e a gente vai ter também audiências públicas e a conferência final. Eu vou explicar isso na sequência quais são esses dois espaços. E aí, depois disso, a gente fecha o ciclo dentro do Poder Executivo, e aí é o momento da Câmara de Vereadores debater esse projeto. A gente espera, sinceramente, que chegue um projeto com legitimidade, bem estruturado tecnicamente, do ponto de vista da participação, e que seja recebido de uma forma generosa por vocês, que seja discutido também de uma forma bastante tranquila, e que a gente possa também acompanhar a tramitação na Câmara, para dirimir dúvidas, a gente coloca desde agora à disposição. A tramitação da Câmara é tão importante quanto a discussão comunitária, como é tão importante a implementação posterior. Essas três etapas são essenciais. Então, a gente tem esse desenho da participação. A nossa responsabilidade é entregar esse projeto da Câmara de Vereadores e depois fazer o debate sobre a proposta que chega lá. Então, essas aqui são as etapas que a gente tem, são 5 etapas diferentes. A gente já encerrou a primeira etapa com a realização da audiência pública, que foi ano passado. Essa audiência pública teve o papel de apresentar a metodologia e aprovar a metodologia. Então, a gente agora tem que seguir essas regras do jogo. A gente tem que seguir e não pode modificar. Vocês têm que cobrar a gente nesse sentido. Eu vou apresentar na sequência quais são essas regras do jogo. A gente está nessa segunda etapa aqui, que a gente espera em julho finalizar, que é a parte da leitura da cidade. Então, pesquisas, levantamento de dados, mapeamento, análise e também a leitura comunitária, que é isso que a gente está fazendo hoje, que vocês vão fazer nas outras 5 regiões do município. Então, essa primeira rodada de oficinas territoriais, a gente vai fazer a discussão do diagnóstico da leitura da cidade com o Conselho. O Conselho falando que está ok, a gente vai acontecer tudo. A gente vai fazer o processo de validação de cada conteúdo. Apresenta os técnicos da Prefeitura, discute os técnicos da Prefeitura, ok, a gente vai para o Conselho manda ok para a audiência pública, a audiência pública aprovando, a gente vai na próxima etapa. É esse o circuito que a gente tem de controle. E aí a gente começa a etapa 3, 4, 5, que são conteúdos do plano diretor. Então aí começa a pegar fogo a coisa. Porque a gente vai ter interesses diferentes, a população quer alguns moradores querem uma coisa, alguns moradores querem outra. Ontem, por exemplo, o novo Rio ficou claro, por exemplo, o estudo sobre a questão do impacto da alça de contorno. Tem pessoas lá que queriam, de alguma forma, a expansão urbana e a ocupação da alça de contorno. Outras pessoas estão preocupadas com o uso rural, com a manutenção da vida, das atividades econômicas que tem de subsistência. Quer dizer que uma coisa precisa necessariamente ser contrária a outra? Não. Eles podem tentar encontrar uma forma de compatibilizar esses interesses. Nem sempre é possível. Quando não é possível compatibilizar, vai ter conflito, e provavelmente é o Conselho que vai ter que dividir esse conflito. Então, isso a gente fala desde agora, mas a gente acredita que se for bem embasado tecnicamente, se a gente conseguir ouvir bem a população, a gente consegue resolver 99% dos problemas. Então, é isso que a gente tem a preocupação de fazer. Então, o que a gente faz na parte da proposta é dividir a proposta, o conteúdo do plano diretor em 2 conteúdos. A nossa experiência mostra que se a gente entra na discussão de qualquer forma, o pessoal começa a querer a debater, por exemplo, eu quero que aqui construa 8 andares, eu quero que o afastamento da rua seja de 4 metros, começa a discutir coisas muito pontuais no plano, e a gente acaba perdendo a condição de dar um horizonte de desenvolvimento do município. Então a gente separa na parte de diretrizes e eixos estratégicos, que é o quê? É definir para onde a cidade vai crescer, como ela vai crescer, quais são os elementos estruturais do ponto da mobilidade, das atividades econômicas, então dar esse sentido de desenvolvimento, de orientar o desenvolvimento urbano, para depois a gente poder completar as discussões de zoneamento, de ocupação, de afastamento, de taxa de renda, um monte de coisa que vocês aos poucos vão entendendo do plano diretor e que a gente vai explicando para vocês. Então a gente vai fazer, em cima da leitura da cidade, nós da UFSC e os técnicos da Prefeitura, a gente vai elaborar diretrizes. Para aquela demanda de uso na alça de contorno, a gente quer tal diretriz. Para aquela questão do uso rural, a gente pode caminhar dessa forma. A gente vai propor isso, só que a gente vai fazer uma segunda rodada de discussão na comunidade para apresentar essas diretrizes junto do Conselho. Então a gente vai chamar o Conselho para participar dessas oficinas de proposta,
para ele já começar a ouvir as demandas também, entender onde é que o Carlos está apertando, quais são os conflitos aqui e lá. Então, a gente, boa noite, obrigado pela presença, ainda com a pequena, né, a Ciracó, para que a população e o Conselho entenda, né, que existem pontos que são sensíveis e que têm que ser resolvidos. Então, e no final dessa terceira etapa, a gente vai ter uma audiência pública, que é a apresentação das diretrizes e eixos estratégicos. E aí, entra na quarta etapa, que é já apresentar, não sei se vocês tiveram, com certeza os vereadores tiveram, mas não sei se a população geral tem, acesso ao plano diretor, um documento chave. Né? Tem lá 60, 70 páginas, cheio de artigo, tabela, mapa, só que a gente tem que fazer a validação disso. Então, quem vai fazer uma versão preliminar desse plano, e a gente vai abrir, fazer a discussão com o Conselho e vai abrir o período de consultas públicas. Onde essa versão preliminar vai estar, esse projeto vai estar numa versão preliminar e a população vai poder ler e sugerir alterações, acréscimos, modificações. Não significa que tudo que vem dessa consulta pública vai ser incorporado. Porque pode ser que demandas que venham ali que são contrárias ao que a população discutiu, ou o Conselho definiu. Então a gente vai sempre sistematizar e tem coisas que não necessariamente tem a ver com o diretor. Às vezes uma demanda sobre o médico no posto de saúde tal, uma demanda sobre, por exemplo, a questão da iluminação pública em tal lugar. Não é necessariamente tema de plano diretor, então a gente sistematiza e caminha para as secretarias responsáveis e filtra aquilo que tem a ver com o plano diretor e elabora a versão consolidada do plano. Então essa versão consolidada do plano é aquela que sai do período de consulta pública e a gente faz depois a última etapa, que é a conferência municipal, que é uma reunião aberta também, onde todo mundo tem direito à voz, mas só o Conselho tem direito à voz. Tá? Então, por isso, o papel da centralidade do Conselho nesse processo. Aí, que é importante que vocês saibam, o Conselho, a gente vai mostrar que a gente conseguiu fazer uma boa representação do Conselho hoje em dia. Então, vai ter representantes dos bairros lá, antes não tinha, vai ter representantes dos indígenas, vai ter representante dos pescadores, vai ter representante dos empresários, vai ter representante da população, dos setores acadêmicos, das universidades. Então, é uma forma de a gente colocar as cartas na mesa do Conselho para ali poder negociar. Né? A gente espera que seja uma negociação equilibrada. Né? E o melhor plano vai ser aquele que sair desse resultado. Se cada membro ou cada pessoa quisesse ficar fora do plano do seu lado, talvez que a gente tenha aquele plano diretor do que aconteceu no Florianópolis. 14 anos de discussão, 300 emendas o Poder Executivo encaminhou para o Legislativo esse projeto de lei, o próprio Poder Executivo colocou 300 e tantas emendas, depois o Poder Legislativo colocou mais 300 emendas, então será um plano totalmente descaracterizado depois de 14 anos de discussão. Se a gente fizer tudo direitinho, de uma forma tranquila, transparente, com diálogo, vai ter momentos de estresse, faz parte do processo, a tendência é que a gente tenha chegado no plano diretor bem estruturado na Câmara e a apresentação lá ocorra bem também. Tá? Então, a nossa expectativa é em dezembro ter esse processo caminhado, né, e a gente poder já virar o ano com uma condição boa, já no plano diretor está de alguma forma tá? Esse aqui é a composição do Conselho que a gente aprovou na audiência pública, né, e o próprio Conselho aprovou também. O que está em preto aqui era a composição do Conselho antigo, que tinha 8 representantes do poder público e 6 representantes da sociedade civil, o que não é a orientação do governo federal, do Ministério da Cidade, né, do Conselho da Cidade, ele tem uma proporção de 60% da sociedade civil, da população, e 40% do poder público. Então, o que a gente sugeriu foi ampliar a representatividade da sociedade civil no Conselho, inserindo representantes dos territórios, das comunidades no Conselho, que é uma forma de dar força ao que a gente está fazendo aqui, e também inserir outros setores importantes, trabalhadores rurais, onde apareceu muito no nosso canal essa questão, essa demanda, questão do transporte coletivo, mobilidade é um problema em todos os municípios, de Iguaçu é diferente, povos indígenas, pescadores, cidades do meio ambiente, uma forma de equilibrar. Está pequenininho, dá para ver? Dá para ver aí? Então, é esse conselho que vai fazer a aprovação final lá, e a gente vai fazer reuniões periódicas com eles também, tá? De uma forma de se controlar e fiscalizar tudo que a gente está fazendo. Esse é o território de Iguaçu, então o perímetro do município de Iguaçu.
Essas aqui são as localidades, né, as regiões, as áreas que foram divididas em território para a realização das oficinas territoriais. Então, foi uma proposta que é aprovada pelo Conselho e aprovada pela audiência pública. Tá? Então, veio dessas instâncias essa proposta. Então, a gente tem hoje, né, a gente hoje está na Marudinha, aqui, né, que pega Encruzilhada, Saudade, Prado de Cima, Prado de Baixo, né, que é a Marudinha. A gente tem a parte rural do município que está no azul, tá? Aquela parte daquele corredor entre a montanha e o mar ali, né, que é a parte de São Miguel, Tijuquinha para cima, e a parte central que tem maior densidade de população, e a BR-101 corta um lado do outro, divide um pouco o município. A gente também fez uma divisão para facilitar a participação. Tem o sul aqui, né, que concentra muita precariedade, né, áreas informais e tal, que a gente colocou uma área, outra parte aqui do centro, Beira-Rio, Vendaval, e essa parte aqui, né, Terra Pobre, Santa Cruz, que a gente também se cortou. Então, hoje a gente está na área 2, que foi a segunda oficina. Ontem a gente fez essa oficina, hoje essa, amanhã a gente vai fazer essa oficina, e semana que vem vai para o centro, depois aqui para a parte sul do município, e depois para a parte mundial para cima. Tá? Então, só passando, eu sei que são as localidades de cada área, né? A área 1, Santa Catarina, Terra Pobre, Volta da Pedra, Santa Cruz, área 2, que a gente está agora, Encruzilhada, Saudade, Prado de Baixo, área 3, que é fazenda, fazendinha, fazenda de fora, Sorocaba, pegada rural, e a gente teve que fazer também uma divisão, por exemplo, do sítio velho. O sítio velho, ele pega os dois lados do morro, só que o morro é voltado para a BR, tem algumas localidades ali, e o outro lado é para trás do morro. Tem porque a gente pegar o pessoal de trás do morro, dar a volta, para ir na oficina do outro lado. Então, o que a gente fez foi dividir o sítio velho em sítio velho parte oeste, né, que é essa parte de cada morro, e o sítio velho parte leste, para eles poderem participar do lado da oficina. Veja a cachoeira E aí está na parte de cima, né? Está no último. Tijuquinhas, Cachoeiras, eles participam junto dessa oficina. Que a ideia aqui é o sítio velho e parte leste. Tem várias comunidades que conseguiram um morro ainda, que fazem muito mais fácil, é muito mais fácil. Na verdade, eles vivenciam muito mais essa realidade aqui que a realidade para nem vem para lá. Então, a área 5, que é essa parte de baixo, Fundos, Rio Caveiras, Rio Janaína, Jardim Janaína e Bom Viver, e a parte lá do São Miguel, Estiva, Cachoeira, Tijuquinha, né, que é a parte plana que tem lá, né, próximo do isso, eles não fazem o limite com o governo social. E aí, essa é a linha geral do processo, né, que a gente vai fazer, as etapas. Né, a gente trouxe só algumas perguntas para ajudar um pouco a gente imaginar o que a gente espera conversar com vocês hoje. Tá? Então, uma das perguntas, né, talvez seja a realidade aqui nessa região, é o que faz vocês saírem do dia a dia de vocês do bairro? Eu fico demandando, eu preciso sair para ir para a escola, eu preciso sair para ir para o comércio, para o serviço, porque não tem escola aqui, porque não tem creche, porque tem área de lazer, porque não tem equipamento de cultura, ou não sai porque o transporte coletivo não funciona, né? Então isso é uma coisa para vocês imaginarem, porque isso é uma coisa que o plano diretor pode ajudar bastante a trabalhar, né? Como, por exemplo, criar condições para que alguma dessas infraestruturas esteja mais perto da população. Comércio, serviço, equipamento de saúde, educação. Então vocês imaginarem se isso é um problema para vocês ou não. Vocês precisam sair do barco? Não precisam? Por que precisam sair? Né? Uma outra coisa, talvez não seja tanta realidade daqui, mas lá onde envolve o Iguaçu, que é o tema central. Como vai ser o impacto da alça de contorno, por exemplo? A gente tem a BR-101, está sendo construída a alça de contorno, que a ideia é poder criar parte de tráfego, né? Passa da BR-101 para essa área. Então, é uma escala, é um equipamento, uma infraestrutura, uma escala nacional. Vocês imaginam que todos os caminhões, uma boa parte dos caminhões, de bens, de serviços, vai passar sobre essa alça de contorno. E se o município não planejar como isso vai acontecer, pode ser que aconteça de uma forma mais organizada ou menos organizada. Sem planejamento, com certeza vai ser de acordo, né, às vezes, com decisões muito pontuais e fragmentadas. Né? Então, talvez não seja a realidade de vocês, mas, poxa, né, vai ser uma coisa boa, expansão urbana, vai ser, né, em as atividades rurais, o que acontece? Tem várias coisas que estão ligadas a esse tema da extensão do impacto da ação de controle. Claro, pois então, vamos voltar aqui no mapa da área. Aqui está a delimitação da alça de contorno. Eu até um pouco antes, tá?
vocês concordam. Não sei se você teria como. Aqui, segundo a nossa orientação, é saudade. Agora não é? Começa no Rio para cá, já é encruzilhado. É o endereço daqui falava o endereço saudade, é por isso. Isso é até interessante a gente saber, porque a gente, dentro do diretor, né, tem abrir em bairros, estabelece limites de bairros e tal. Isso é um ajuste que pode ser feito, que isso causa confusão, né? A população que é mais antiga daqui sabe exatamente onde é que divide uma coisa da outra. Chega o cara da UF que fala que está em outro lugar. Então é bem importante esse tipo de situação para a gente. Então é o rio que faz a divisão entre encruzilhada e saudade. É o que a gente colocou aqui para constante na lei. Mas a lei também pode modificar e ajustar essas demandas. Tá? Mas muito obrigado pela pergunta e pela contribuição. Outra questão, a preservação ambiental. Né? Ontem, por exemplo, lá no Alto do Iguaçu, foi uma demanda muito forte o impacto das enchentes por conta do acionamento do Rio Velho. Né? E aí, não sei, talvez aqui seja outra realidade, né? Pode ser questão, aqui tem morro mais próximo, pode ter questão de caracterização da vegetação, áreas de risco, né? Uma questão de vegetação representativa, né? A questão ambiental é um problema para vocês ou não é? Né? Um outro aspecto. O seu bairro sofre ou não sofre alagamento de enchente? É um problema aqui da localidade ou não é? Como se dá a relação da cidade com o mar? Né? A gente sabe que a nossa, né, tem uma parte ali que chega lá na ponta do Rio do Iguaçu, mas o fato é que o Iguaçu tem uma obra muito representativa, né? Desde a praia de São Rosa até São Miguel e vai, né? São áreas que. Passa aqui do ladinho, né? É o rio que faz a divisão, né? Dessa parte do lado de lá. Então, até que ponto isso é algo que vocês acham que mereceria ser valorizado? Mereceria ser valorizado a relação com o mar, com os rios, né? É um elemento que está aí dentro da cidade que tem um rio do Poço de Iguaçu chegando no mar e uma área de obras tão impactante como questão de recursos, questão financeira e imobiliária vinculada. Né? Outra questão sobre o patrimônio histórico. Não sei, talvez não seja a realidade daqui, mas a gente está falando com o diretor também de Antônio Carlos de Angelina. É impressionante a quantidade, por exemplo, de casamentos históricos relevantes que estão distribuídos pelo interior. Porque muitas vezes faz parte da trajetória da ocupação do território ter esse circuito de colonos, né? Colonos europeus, ou colonos de outras áreas, ou até vinculados a sítios arqueológicos. Né? E é importante também saber se existe essa localidade, se ela está no processo de degradação, se esse patrimônio histórico é valorizado, se vocês acham que é um elemento importante ou não é. Pode ser daqui, pode ser da cidade. Né? A gente tem São Miguel aqui pertinho, tem Aqueduto, que tem o Museu Etnográfico, que tem também elementos. São a história do Iguaçu, que faz o Iguaçu diferente dos outros municípios. Né? Sem o Aqueduto, sem o Museu Etnográfico, sem esse patrimônio, talvez o Iguaçu, sem o rio do Iguaçu, sem a obra, talvez a gente fosse como qualquer outro município. Né? Então, valorizar o que é específico e, de alguma forma, isso entrar no dia a dia da população como algo representativo, acho que o diretor pode ajudar nesse. Essa questão cultural aí, no contexto da região de São Miguel, a gente perde muito quando há a aplicação da terra sem tudo. E aí a gente caracteriza então, que a evidência do Lisboa, por exemplo, tem uma vida muito parecida, que até hoje é tradicional na região de Florianópolis, e hoje o doutor a gente perde por conta da terra sem tudo. Então, essa questão cultural, citada nessa imagem do Museu Etnográfico, que contempla ali o arquipélago dos Açores, a gente perde muito por conta da BR-101, que obviamente não tem documento do CD, mas baixa agora está aparecida essa atualização do plano diretor, que a gente potencializa de alguma outra forma, embora a estrutura já está no local e é muito difícil a gente redimensionar, porém a gente perde muita característica cultural da cidade, que acaba sendo rota de passagem, principalmente da capital, por volta de ser da BR-101. Em Florianópolis, a gente tem diversos exemplos de monumentos como esse, que permanece a tradição muito porque são vilas, né? E não mais uma BR cortada e aí com a influência de outros aspectos, comunidade, né? De alto porte, e obviamente
Eu acho que projetar e pensar nessa questão do mar, né, desse centro cultural, pode também da exploração cultural para a captação até de recursos no meio do cidade. Um projeto de TCC que foi aprovado lá na arquitetura, que é o marido da América, que é muito bacana sobre São Miguel e sobre essa questão da relação daquilo que foi o patrimônio do mar. Foi uma pena, porque realmente a BSC tem uma infraestrutura que é importante na escala nacional, mas arrasou ali, né, com a Vila Arrasou, né, mas acabou com boa parte das características da Vila de São Miguel. Agora, a gente não precisa repetir os mesmos erros, né, então tem alça de contorno acontecendo, não tem nenhuma comunidade necessariamente, mas a gente pode ter patrimônio ambiental histórico relevante que a gente ainda tem a condição de preservar. Né? Então, isso é uma questão bem. Aprender com os erros também é uma forma de avançar, né, na cidade e na sociedade. Uma outra parte é a questão, por exemplo, de conexão entre bairros. Né? A gente sabe que tem a BR-101 que divide a cidade, tem bairros que não se comunicam entre si, que isso causa dificuldade, que acaba tendo a BR-101 quase que a única via de conexão entre bairros, né? Isso dificulta, que mistura fluxo de trânsito nacional com fluxo local, né? E como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, sobretudo no sentido da expansão urbana, a gente não repetir esse erro, né? Hoje, se a gente olhar no Iguaçu, ela é quase uma coxa de retalhos, um monte de pedacinho de cidade, que foi se consolidando, e se a gente pensar como que é, de não repetir esse erro também, como que pode trabalhar sobre o que já aconteceu. Então, essa questão da conectividade entre as áreas é um problema para vocês, é uma dificuldade de se deslocar para as outras regiões, não é? É uma questão importante. E o aspecto ligado a serviços e equipamentos. A gente fala de serviços e equipamentos. Creche, posto de saúde, escola, espaço público, espaço cultural. Como é que é? Tem disponível, não tem disponível? É acessível, não é acessível? Né? Está disponível, mas não é suficiente. Então, a gente gostaria de ouvir também sobre vocês, porque é provável que a gente tenha áreas do município aqui fazendo esse levantamento, porque tem uma concentração de equipamentos, tem muita escola, muito posto de saúde, e universidades também. Vai ser papel do plano diretor orientar onde essas novas escolas podem ser instaladas, aonde essas creches podem ser instaladas, porque se a gente for feliz nesse planejamento, a gente tem um impacto muito forte na qualidade de vida e na segurança de vocês. Né? Uma escola próxima de uma praça, a praça ajuda na segurança para a escola, porque as crianças não precisam sair na beira da estrada e correr risco de acidente, como também a própria praça acaba sendo usada pela criança na segurança das pessoas utilizarem. Porque a gente tiver condição de planejar isso, é uma forma do dia a dia das pessoas, né, que moram no bairro funcionar um pouco melhor. Né? Vereador. Boa noite. A situação ali da conexão entre infraestrutura de bairros, né? Talvez o contorno chegou até a prejudicar um pouco algumas comunidades anteriores. Hoje nós temos quase uma alça da 101 dentro do nosso município e temos algumas partes ilhadas que não conseguem acessar o contorno. Então vamos ver uma infraestrutura passando na frente dos nossos olhos e não temos acesso ao contorno que nos foi prejudicado. Né? Temos uma situação muito grave aqui na fazenda, Sorocaba ali, que alguns viadutos foram colocados em pontos que não são estratégicos e talvez foi criado 2 viadutos, talvez precisava ter sido criado um só, mas muito bem planejado. Esse não foi bem planejado. Fizeram 3, né? 3 ruins, não fizeram que talvez resolver a situação. Essa é uma situação que a gente ainda há tempo de correr atrás e tentar mexer no plano diretor. Esse vai ser um dos temas centrais do plano, né? Como organizar essa expansão e como fazer essa vinculação com o impacto da ação de contorno. A gente discutiu recentemente o projeto executivo da Infólia, foi trabalhoso para conseguir esse projeto executivo. A gente está fazendo estudos sobre todos os acessos que foram planejados, os impactos que tem na estrutura atual, né? Como que isso pode ser compatibilizado e talvez vão sair diretrizes de melhoria para isso. Claro que aí é uma relação também do município com as escolas, né? É uma BR, né? O município tem escalas, né, do Estado e do governo federal que tem que ser trabalhado para poder criar uma vinculação e articulação. Mas só para poder contribuir, na situação do contorno da rodoviária, se vamos mexer, pensar em crescimento e expansão, forma de agilidade, aí a 13 de maio já é uma rodovia focada. Aí nós temos um acesso dentro do nosso município, Porto de Norte ao Sul, e não vamos poder quase acessar essa rodovia. Aí não vamos estar pensando em mobilidade.
A gente vai ver se vai ter margem, por exemplo, nas discussões para até avançar em diretrizes de sistema viário novo, né? Porque provavelmente vão vir uns parcelamentos, né? A gente vai ter que ver quanto dessa área vai ser ocupada, não vai ser ocupada, por que vai ser ocupada, mas é provável que venham novos loteamentos e tal. Né? E é importante que o município já se antecipe e crie estratégias de conectividade entre as áreas para que esses loteamentos respeitem depois. Então, pelo menos garante alguma conectividade básica, se a gente deixar que cada loteamento aprove por conta própria, a gente vai continuar tendo essa lógica de quebra-cabeça, né? De custo territário que vai dificultar a relação. Eu mais fácil quando o acesso do BR, Mas a BR está lá, a gente tem que administrar ela. Então, pessoal, então, essas aqui são só questões para ajudar a gente a entender um pouco o universo do plano diretor, o que ele vai trabalhar, né? Em cima daquelas questões aparecem outras, a questão do saneamento, a questão de mobilidade, como a gente falou, o vereador trouxe, a questão da participação social, do meio ambiente, dos espaços públicos, praças, áreas de lazer, de emprego, né? Se tem trabalho, emprego, comércio, serviço, parcelamento, né? Loteamento, condomínio fechado, né? População quer, não quer, acha interessante, né? Infraestrutura, patrimônio, habitação, equipamentos públicos. Então, são todos temas que têm muito a ver com o plano diretor. Então, dentro do possível, a gente vai depois comentar algumas coisas com vocês tentarem refletir e pensar sobre essas questões, para a gente poder aproveitar o tempo que a gente está junto aqui para puxar coisas que são relevantes. Vai ter espaço, né? Vocês vão ter que colocar demandas todas que tiverem em relação ao dia a dia de vocês. Se a gente pudesse hoje pensar, né, e aproveitar o tempo juntos para refletir sobre o que o plano diretor pode ajudar, a gente vai gastar melhor o nosso tempo. A gente promete que tudo que vier como demanda, crítica, sugestão, a gente vai sistematizar e vai encaminhar para órgãos responsáveis, mesmo que o plano diretor não seja, né, o foco daquela demanda, a gente pelo menos vai encaminhar para as secretarias e elas vão ter ciência dessas demandas que vocês colocarem na oficina. E aí, agora, a gente vai pedir para vocês, a gente vai fazer 3 atividades com vocês. Uma primeira, o plano diretor trabalha sobre aspectos negativos, a gente faz planejamento, né? A gente espera que a cidade daqui futuramente seja melhor que a que é hoje, então a gente tem que tentar identificar quais são os problemas mais importantes. O plano diretor não vai conseguir trabalhar todos os problemas ao mesmo tempo. Então, se a gente conseguir identificar 5, 6 problemas aqui, eles olha, se a gente resolver isso aqui, a gente está numa situação bem melhor, e depende daqui a 10 anos, se a gente resolver essa ideia, pode escolher outros 6 para atacar outros 6 certos, né? Então a gente vai tentar trabalhar vocês sobre a questão dos problemas, o que está pegando aqui na comunidade, e sobre a questão das qualidades. O que funciona bem na comunidade? O que é adequado? O que a população gosta? Que gostaria que fosse mantido? Né? Porque o diretor tem que modificar o que está ruim, mas tem que qualificar e valorizar aquilo que é bom. Em todo lugar, vocês estão aqui provavelmente ter, né, tem algum tipo de apego, algum tipo de vínculo e gostam de alguma coisa que acontece aqui. Se fosse totalmente ruim, né, a gente dá um jeito de achar uma boa solução. Né? Então a gente vai passar para vocês 3 fichinhas verdes, né, está a Mariana, até a Janine passando ali, a gente gostaria que vocês anotassem, tentassem dar uma pensada, quais são aquelas 3 principais qualidades que vocês gostariam que o plano diretor mantivesse para os pais. Tá? A gente vai apresentar depois de juntar aqui e vamos ver se tem alguma convergência. Pode ser que cada cabeça vale uma coisa diferente, mas pode ser que algumas qualidades apareçam com mais força. Ontem, lá em Nova Iguaçu, foi impressionante. Quase 50% das pessoas que estavam lá falou uma mesma qualidade. E colocou 2 mesmos problemas como estruturantes. Então, fica claro para a gente, o plano diretor, quais são aqueles aspectos que realmente a gente tem que se preocupar, de enfrentamento e de qualificação. Então, a gente vai pedir para vocês preencherem isso e depois vai apresentar para vocês aqui e montar essa convergência. E todos os vereadores também, porque vocês conhecem muito bem também, estão no dia a dia das comunidades, para poder preencher, tá? A gente pede para vocês preencherem cada fichinha uma qualidade diferente, tá? Ontem lá no Nova Iguaçu, então foi o que apareceu, então, de uma forma geral, a população, os representantes que estão aqui participando, sempre relativamente desassistidos de várias dessas características que o plano diretor pode ajudar. Então, isso é preocupante. Né? A segunda questão que mais apareceu apareceu 5 vezes. Vocês têm noção do que é? Não? A questão da creche. Acho que recentemente foi criada uma creche, né?
Foi em qual ano? Saudade, qual ano? Ano passado, 2021. Então apareceu 5 vezes, vou mostrar para vocês. Questão da creche, educação infantil, creche integral. Isso não é toda localidade que essa creche está no impacto na vida da família, né? Poder deixar as crianças e poder trabalhar, gerar renda. Agora a gente tem 3 aspectos que apareceram, 4 aspectos que apareceram 4 vezes. A gente vai pular aqui para ficar tudo visível, tá? Em relação a todas essas qualidades. Apareceu também 4 vezes a questão das áreas ambientais, do meio ambiente, com a qualidade do lugar. Então isso não é pouca coisa, né? Então quer dizer que a população de uma forma geral, pelo menos as 4 pessoas que colocaram aqui, valorizam a questão ambiental do ponto de vista. Tá? Não necessariamente a gente valorizar a questão da porque é um ponto positivo, só que eu acredito que hoje está um pouquinho claro que pode ser melhor do que pela prefeitura ou por alguma gestão, né? Porque a gente acredita que aqui, mesmo no começo do mandato, a gente fez algumas reuniões, né? E foi falado sobre aspectos culturais, ou aspectos que pudessem trazer a família mais para o meio do estado de Rio Grande do Sul. E aqui no prazo foi colocada até a criação de trilhas ecológicas, que aqui no discurso foi feito com o pessoal foi manejado, né, saiu de áreas verdes, só que daí com a falta de fiscalização, outras famílias acabaram indo para essas áreas que já tinham sido remanejadas, né, e daí essa parte de trilhas ecológicas, esses projetos acabaram sendo esquecidos. Então, ser um aspecto positivo não significa que está sendo assistido. Por exemplo, eu citei nesse sentido, né? Então, um aspecto positivo, mas que pode ser melhor do que o meio. Perfeito, muito bom esclarecer, porque a gente depois sabe qual é o conteúdo dessa ideia. Então, provavelmente é um potencial existente no local em relação ao patrimônio paisagístico e ambiental, para saber se significa que está sendo liquidado. Obrigado. Então, apareceu 4 vezes, né? Áreas ambientais, áreas verdes, desenvolvimento de tudo que entra nessa categoria de áreas com característica ambiental relevante. Apareceu 4 vezes também como aspecto positivo o acesso à BR-101 e ao interior do centro urbano. Essa relação está bem localizada de acesso à BR-101 e, do outro lado, ao interior do município. Novo acesso à BR-101, a proximidade com a BR-101, o acesso fácil à BR-101. Sempre talvez seja uma boa coisa, sobretudo para quem depende de comércio, de educação, de serviços de outra localidade de Iguaçu ou até para a região metropolitana. Né? Ter fácil acesso à BR é uma forma de acessar também facilmente outras áreas da cidade. Talvez possa aparecer depois isso aqui como problema a falta de oportunidade de emprego, a falta de comércio, a falta de serviço, mas o fato de estar bem localizado e acessível é uma característica considerada positiva pela população. Aqui eu acho que fortalece esse último aspecto que fala da qualidade como posição geográfica. É bom que o plano diretor não tenha o que fazer, ele vai conseguir deslocar a comunidade aqui para outro lugar. Né? Então, isso aqui pelo menos é algo que é interessante. Né? Proximidade com a capital, a gente está fazendo o plano diretor de Angelina agora. A Angelina é um princípio que cada região de população desde a década de 80. Cada região metropolitana faz parte da região metropolitana, mas o vínculo que ela tem é distância. Tem uma cadeia de montanha, uma serra que separa, é totalmente diferente do nosso. Né? E aí a gente tem que saber que talvez tem algumas áreas pela acessibilidade justamente vão sofrer um impacto maior, né, dessa relação com a região metropolitana. Então, pode ser bom ou pode ser ruim. A posição geográfica, a proximidade com a capital, a proximidade com o mar e o litoral. Então a questão da relação com o mar também foi fortalecida como aspecto positivo da comunidade. Apareceu também aqui quatro vezes a questão econômica. Região com grande potencial econômico para investir em indústria é algo mais macro, mais estruturante. Olha, vocês veem, potencial agrícola. Todas essas áreas que a gente está trabalhando no Iguaçu e aqui são aquelas áreas que a gente caracteriza como área urbana. É uma área com características rurais e urbanas misturadas. Isso é sempre ponto de conflito. Né? O que a gente vai fazer com essas áreas urbanas? A
A gente acha que tem formas de compatibilizar interesses de potencial agrícola, sobretudo mapear áreas de aquisição agrícola, qualidade da terra, né, onde essas áreas podem ser preservadas para produtivo, sobretudo as áreas de acessibilidade que provavelmente vão sofrer mais pressão de urbanização, de ocupação. Então, a gente vai ter que tentar equilibrar aqui no Alto Iguaçu, em algumas localidades também, a gente vai fazer a oficina Sorocaba, né? Provavelmente ali tem áreas que estão próximas da nossa contorno, isso vai ser um outro tema muito forte. Provavelmente não tem vai aparecer lá no centro, né? Que vai aparecer lá no Jardim de Ararina, lá no... Isso aí é um tema que vai aparecer. Mas aqui, com certeza, esse tema aí de desenvolvimento econômico rural e urbano, a gente vai ter que encontrar um caminho que compatibilize essas duas características. Tá? Agora que apareceu 3 vezes, vocês veem que são temas muito pertinentes ao plano diretor. Proteção ambiental, né, a qualidade ambiental, a questão de ocupação rural, de atividades econômicas rurais, atividades econômicas industriais, tudo isso o plano diretor vai ter que regular. Né? Acesso, né, acessibilidade. Apareceu 3 vezes aqui. A questão de iluminação pública, como um aspecto positivo. Ontem apareceu como um problema lá no Alto Iguaçu. Uma rua eles tinham, não lembro qual que era o nome da rua, eles tinham colocado como um aspecto positivo porque tinham feito a iluminação recentemente lá. Aqui apareceu agora a parte da pavimentação de ruas. Talvez não seja a realidade, né, de algumas localidades da comunidade, né, mas em algumas áreas isso apareceu como aspecto positivo. Isso é bem importante. É bem capaz de aparecer aspectos positivos aqui, quando a gente for discutir aspectos negativos, eles aparecem também negativos. Isso não é contraditório, porque a gente reuniu aqui um conjunto de comunidades com características diferentes. Então, a gente tem Cruzilhada, tem Prado, tem as comunidades, né, que estão morando em algumas outras áreas da região, e cada localidade tem uma característica diferente. É importante saber que dentro desse recorte aqui tem áreas bem inseridas para a pavimentação e outras áreas não. Né? Faz parte dessa conversa de vocês identificar esses aspectos diferentes. Tá bom? Agora que apareceu 2 vezes a questão da tranquilidade e qualidade de vida, tranquilidade. Então, essa é uma outra coisa que é danada, porque às vezes a gente quer que tem pavimentação, que tem acessibilidade, que tem equipamento, que tem comércio, que tem serviço, e quer que tenha também a mesma tranquilidade que a gente tinha quando era uma área, né, com ocupação. Então, não que a gente vai precisar ter o pior dos mundos, né, ter sempre uma área complicada, tá, mas dificilmente a gente precisa compatibilizar em todas as áreas de características. Talvez em algumas localidades a gente precisa manter rural, atividades mais tranquilas, e outras áreas, talvez essa tranquilidade, que é uma qualidade, ela possa talvez não ser tão bem apresentada. Né? Ontem, para vocês terem ideia, por exemplo, a população lá do Alto Pantanal colocaram uma necessidade de expandir, né, fazer expansão urbana, mas falavam que tem que pagar IPTU. Apareceu isso 2 vezes, tá? Mas estruturantes, mas só para você ter ideia, às vezes uma contradição, porque se a gente quer que seja um perímetro urbano, e tem os serviços, que tem saneamento básico, você tem que ter em qualquer lugar, né? Mas se tem uma concentração desses serviços, é importante que a população ajude a financiar essa estruturação. Então não dá para ter sempre tudo que a gente quer, né? E faz parte do planejamento a gente negociar, vai ter que ceder alguma coisa para ganhar alguma coisa. Não vai conseguir ter tudo junto. Tá? Isso é uma coisa que não é fácil de fazer. Alto Pantanal, sul do Alto Pantanal, lá do lado da... É Alto Iguaçu. Lá sul do Alto Iguaçu. É uma comunidade lá do lado da UFSC que a gente está fazendo o projeto de regularização do mineral. Alto Iguaçu. Perdão. E a gente tem aqui também os outros 2, que é capacidade de crescimento e crescimento imobiliário, expansão grande de terras para crescimento da região. Então tem uma expectativa também, atividade rural, tranquilidade, paisagem, ambiente e crescimento. Né? Vai ser um desafio compatibilizar tudo isso no mesmo lugar. Mas é importante nesse tipo de situação a gente entender que cada um que está aqui tem uma percepção e uma expectativa diferente em relação à cidade. Tá? Isso aqui é um processo pedagógico essencial.
né? Se cada um esticar a corda, esticar a corda para aquele sol que é de proveito para si, a gente provavelmente vai ter uma situação que é ruim para a gente e para ele. Então a gente tem que ter uma capacidade de algo e a gente espera poder construir isso com vocês. Ceder um pouco para poder ter alguns benefícios. Esse que apareceu só uma vez, o fácil acesso já estava antes. A gente pode acrescentar essa uma parte do fácil acesso aqui. Apareceu uma vez a questão da gastronomia. Aí essa gastronomia tem a ver com a existência de restaurantes, Eu acho ou a população tem conhecimento. eu até coloquei isso, porque eu acho super bacana os restaurantes que nós temos na Beira-Mar. Até aqui em São Miguel, São Eu gosto muito. Eu também. A Beira-Mar, É estar trabalhando na suja ali. É uma característica de Biguaçu, né? E apareceu uma vez também a questão do transporte escolar com qualidade. Isso é legal, porque na verdade uma qualidade eu não lembrava que era uma qualidade. Né? Ouvir os outros falarem é uma forma de se atentar para coisas boas que existem no lugar. Pessoal, eu pergunto para vocês, encerrou nossas fichas em relação ao que foi colocado ali. Faltou alguma qualidade? Tem alguma qualidade que você acredita que não exista? Ou a gente pode trabalhar com esse conjunto de elementos como base que a gente precisaria se preocupar em manter, qualificar e fortalecer na comunidade do município? Tá ok para vocês? Aquilo que está aí representa, né, a percepção que vocês têm em relação à cidade, em relação à localidade? Beleza. Então agora a gente vai começar a segunda etapa, que agora é a gente... Eu acho que é provavelmente vocês, quando a gente vem numa oficina como essa, a expectativa de colocar demandas também, né? Então, assim, tentar identificar problemas, né, os 3 problemas estruturantes da comunidade da cidade, não necessariamente aquele problema que é o seu problema. Tentar colocar essa situação, né, do bairro da cidade, para a gente poder identificar o que é mais relevante para o nosso enfrentamento. Então, pode ser, tudo aquilo que a gente comentou sobre aspectos de equipamento de saúde, educação, pode ser áreas de situação urbana, pode ser questão ambiental, pode ser questão de mobilidade, questão de acesso a emprego e serviço, de situação urbana. Então, o que vocês identificam como problemas? A gente gostaria que vocês anotassem cada ficha rosinha, que a gente vai passar para vocês, anotassem um desses problemas, e vai fazer uma dinâmica parecida com isso agora na sequência. Tá bom? Essa parte dos problemas, e a gente já tem uma concentração maior de problemas do que a gente tinha nas qualidades. Então, o problema que apareceu mais vezes do que a qualidade que mais apareceu antes. Vocês imaginam qual é? Não. A parte engraçada que apareceu com qualidade lá apareceu aqui, ó, que é a falta de manutenção e qualidade das vias. Pavimentação, alagamentos, falta de manutenção das vias públicas, manutenção das estradas e calçadas, estradas melhoradas e calçadas. Isso aqui foi o principal problema que apareceu no Iguaçu ontem. Apareceu 34 vezes a questão da SC 407, o risco ligado ao falta de acostamento, a pedestre, a sinalização, a ciclista, né? Má conservação das estradas principais, da estrada principal, pavimentação das vias e pavimentação das ruas. Vocês viram que apareceu ali com uma qualidade para poucas pessoas e apareceu com um problema para muitas pessoas. Então isso é importante que a gente provavelmente vai identificar quais são as áreas que aparecem bem servidas e quais são aquelas áreas de pavimentação, o acesso à viária está mais complicado. O segundo problema maior, vocês imaginam o que é? Segurança? Não. Questão de ônibus. Ônibus circula pelo bairro mais horários, mas precisa de mais horários, tem ônibus alto horário, né? Mais horários de ônibus, mobilidade urbana. Mobilidade urbana incorpora ônibus, mas deve comprar também pedestre, ciclista, né? Mobilidade urbana e mobilidade urbana. Esse foi o tema principal da nossa conversa aqui.
de bastidores a questão da acessibilidade. Você vê que aparece como um aspecto positivo, está próximo da BSQ, mas o aspecto negativo, o fato, né, de não ter uma boa condição de segurança de uso para pedestres e serviços de transporte coletivo. Próximo. Eu falei de 8 e de 6. 4 de 4. Então, tem 4 problemas que aparecem 4 vezes aqui. Questão do parcelamento irregular do solo, falta de fiscalização para impedir ocupações de construções irregulares, crescimento irregular e ocupações irregulares. Isso aqui é uma questão bem importante. A gente acha que o problema, às vezes, da ocupação irregular significa simplesmente fiscalização. Fiscalização é uma camada, né? Mas também tem outras camadas, por exemplo, de criar a condição para que a população de renda intermediária e baixa renda tenha acesso a terreno, a moradia, né? Se a gente não cria essas condições do diretor, né, de reservar algumas áreas para conjuntos habitacionais, para moradia popular, boa parte da população de Pipaçu recebe até, né, um salário mínimo, 2 salários mínimos, elas não têm condição de comprar um terreno bem localizado, regular, né? Então, é papel do diretor valorizar as áreas, né, possibilitar a construção de prédio, mas também, por outro lado, né, criar condição para que se tenha espaço para a construção de moradia. Então, a irregularidade também pode ser um sintoma de outros problemas. Né? Então, isso a gente sempre leva em consideração quando aparece um problema como esse. Outro problema, apareceu muito lá também, em Moto Pipaçu, o zoneamento atual, a legislação municipal, o zoneamento confuso e o zoneamento do atual plano diretor. Eu estava conversando com o senhor ali, por exemplo, aspectos que parecem ser um erro cartográfico, né? Um mapa que não está bem desenhado, por exemplo. Isso às vezes faz com que o zoneamento não tenha muita justificativa. Por que aqui é uma APP, sendo que a cota da APP está lá em cima? Ou por que a APP é ao contrário, né? Ela, às vezes está pequena demais? Ou por que aqui é uma zona, um perímetro urbano e no outro lado da rua é um perímetro rural? Sempre que eles estão, né, compartilhando a mesma rua, a mesma infraestrutura. Então, essa questão de ajuste, de planeamento, de mapa, de encontrar essas irregularidades, eu gostaria de ter o apoio de vocês para indicar onde é que isso está acontecendo e por que está acontecendo. Não necessariamente indicar que colher todas as demandas, porque às vezes pode ter interesse da pessoa querendo dar um zoneamento de uma BP para construir um prédio. Isso não pode, gente. A legislação federal não pode contra a legislação federal. Mas às vezes é um erro. É um erro factual ali, do mapa e tal, que a gente pode ajustar. Né? Aí agora entra 4 vezes como problema a questão de superlotação de serviços públicos essenciais. Escola e posto de saúde, mais horas integrais de creche, o pessoal valorizou lá, mas não é suficiente. Né? Poxa, eu vou construir, a gente precisa mais. Né? Falta de escolas, 3 das principais escolas do bairro estão em reforma. Elas são fechadas, então, 3 escolas. A gente está mantendo tudo isso, tá? Levantando todas as escolas, mas a gente precisa saber, as 3 escolas são fechadas. Abrir outra temporária enquanto ela está sendo construída. Mas é um bom sinal para o reformando, né? Também. Se você levar só para pegar a gente tem uma obra particular, quando a gente também, ela está com essa aqui, essa obra aqui, está uma de 100% a minha esposa é diretora de uma escola estadual lá em Santo Antônio de Lisboa, então eles estão há 7 anos estudando a reforma, porque ali tem incidência de patrimônio histórico, tal, e aí tem questão de recurso. Então, olha, né, não é fácil às vezes a gente ver essa situação. Isso aqui tem equipamento estadual, mas não tem tanta, vai ter que cuidar, né, os vereadores e tal. Se a legislação pública tem que ser econômica, tem que ser capaz. Poder escolher a melhor capacidade técnica, receber o melhor preço, a melhor qualidade de serviço, às vezes a gente cria tantos critérios para evitar desvio de recursos também, que acaba dificultando a contratação, então, assim, mas é uma questão importante. Né? Poder público distante da população,
Morosidade e eficiência na aprovação dos projetos, que apareceu também ontem lá. Então, acho que tem várias dimensões isso, né? Às vezes quando o diretor é confuso, é difícil entender, não causa segurança jurídica para os proprietários, poderem saber o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então a gente pode ajudar nesse sentido para o diretor ser mais eficiente, né? Mas é que senão a gente consegue depois até lembrar, porque a gente vai fazer uma ata de todas as falas. Então, eu vou botar o que aconteceu com a nossa região ali hoje eu sou jovem, não sou jovem, sabe? Mas vou daí continuar, cara. No final da história, quando a gente está para botar o diretor, ele está botando nós dentro do zoneamento de área de extração industrial, onde eu estava lá em Morfino, sim. Você vai planta cebola e Então, nós temos um preço, né? Porque eles não estão na área para que ele volta, mas quem está lá dentro, quem fica aí dentro, tem consequências, né? E habilitou a atividade agrícola sendo que essa atividade industrial nunca chegou, né? E aí, exato, nós conseguimos a luta e vamos na zona de expansão urbana, né? Porque isso, às vezes, é uma coisa bem delicada, né? Tu imaginar uma área de cultivo de 2 hectares dentro do lado da área central de Biguaçu, não dá para imaginar, né? Ali é um lugar para ocupar, para intensificar o uso. Agora, aqui uma atividade que tem uma expectativa de uma atividade industrial acontecer, não tem que ter como o princípio, a comunidade mantém a sua subsistência, né? Então, mas é algo que a gente vai debater e apresentar para vocês no próximo momento. Mas do meu ponto de vista, lá, eu consigo ter um interesse político e nuclear. Só uma coisa, essa é a minha preocupação, quando nós falamos de reunião de quase todos os bairros, e cada bairro trabalha isso. O nosso bairro de Brigada já tem uma expansão urbana, já tem saudade, prato, então eu acho que desde quando você fala isso, a preocupação das reuniões ser na comunidade, em todas as comunidades, nas próprias comunidades, cada comunidade sabe da sua necessidade. Essa é uma preocupação minha. A gente tenta fazer o convite e a participação de todos, e é uma forma de a gente entender esses problemas, né? Não tem condição de bater na porta de cada um, trazer para cá, e não tem condição de fazer 45 oficinas em cada localidade que fique baseada. É uma forma de a população das outras comunidades entender o que está acontecendo nas outras, é uma forma de criar uma percepção um pouco mais coletiva sobre a cidade. Que nós aqui, o Santo, também mora na São João, a gente considera um horário musical. Só que hoje no zoneamento, no mapa urbano, nós estamos fora. Então nós não temos estar aqui. Eu estou lá no parte do territorial. Então, o problema está disso é o movimento do povo. Porque vocês têm uma relação saudável hoje, mais parceira, e explicar que tiraram para a gente não vai fazer uma lei de bairros, essa é uma discussão super delicada, porque às vezes você tem uma percepção do mesmo bairro, outra, né? Mas a gente vai ter que zoneamento deixar bem claro. Até onde vai expansão de dentro do bairro, como é que a atividade agrícola existe, enquanto não vier a atividade industrial, se ela vier, ela pode continuar. Porque não tem por que tirar a possibilidade de subsistência para a família, né? Por uma expectativa que talvez não aconteça. Então, essa é uma preocupação bem séria. Já ficou muito claro hoje no Nova Biguaçu, ficou muito claro hoje que esse é um tema que a gente vai ter que enfrentar. A gente não quer criar constrangimento e provocar, que a população continue a ter uma condição de vida que quiser viver, né? Atividade agrícola, desde claro, atividade agrícola acontece muito na Florianópolis, você tem um terreno de 2 hectares no meio do bairro urbano, e o cara coloca 4, 5 vaquinhas lá para dizer que está produzindo, mas na verdade você está esperando valorizar para ter. E não é o caso. Né? Você não cultiva a terra, ali, tirando a subsistência, né? que ali no Alto do Iguaçu o pessoal toma um cheiro, né? É um cheirinho bom, vocês entenderam, né? Só que o problema é que quando vai para a cidade, né, é outro cheirinho meio desagradável. Não um cheiro assim, Então tá, vamos continuar aqui. Agora é 2, 3, né? Quatro vezes com 3. Então agora 3 problemas que apareceram 3 vezes.
questão de dificuldade de criar emprego, dificuldade de abrir, trazer novas empresas de comércio e serviços. Tem que ver se a dificuldade é do ponto de vista do diretor, que dificulta a oportunidade, ou às vezes nem sempre o comércio vai onde a gente quer, né? O comércio procura onde tem gente circulando, onde tem, né, potencial de comercializar, de vender, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai também avaliar com as leituras técnicas de oportunidade de emprego. Vai ser 3 vezes assim. Outro aspecto que apareceu 3 vezes é a questão de segurança, como problema. O que é a questão de segurança? É a sensação de segurança ou existe realmente algum problema ligado à violência, a roubo, assalto? A segurança mais do ponto de vista da segurança do pedestre, do ciclista, esse tipo de segurança? Não? Policial também. Beleza. Outro aspecto, a falta de coleta de lixo seletiva, saneamento básico, como ocupação um grande desafio, e saneamento básico. No saneamento básico são 4 dimensões, né? Água, esgoto, drenagem urbana e lixo. Ele fala saneamento básico aqui fora. Esses 4 problemas, né? Esgoto, água, mas a gente vai avaliar também, né? Trazer dados sobre a rede de água, rede de esgoto. Questão das rotas de lixo, do lixo coletivo, né? Da coleta seletiva, mas aparece como um problema em 3 vezes. Agora, dos temas que aparecem 2 vezes, 4 problemas. Questão de espaço urbano e expansão, então, como planejar a expansão urbana, crescimento desordenado de alguns bairros. Tema clássico de planejamento urbano. Tem parte ordenada que falta ordem para a organização, né? A tentativa que a gente está aqui é o sentido de justamente poder identificar onde esse crescimento vai acontecer, provavelmente vai acontecer, e tentar criar condição de organização. Organização, sistema viário, equipamento de saúde, educação bem distribuído, espaço público, né? Aqui, ó, falta de acostamento para carros e caminhões que transitam na 13 de maio. Região crescendo muito. Falta de segurança no trânsito. Como é que é segurança no trânsito, né? Que é uma questão sem comentar. Como é que é o nome disso? Josilene? Apareceu 2 vezes a questão da manutenção da rede pluvial. Então, isso aqui entra no saneamento básico, né? Que é a rede de drenagem, que impacta a rede pluvial. Então, normalmente deve acontecer, como acontece no princípio da ligação irregular do esgoto em rede pluvial, e esse esgoto vai direto para o Rio Iguaçu, para o rio mais próximo, né? Claro, não é um planejador que vai fazer a rede de saneamento e tal, tem planos, falta de base, mas a gente também pode indicar quais são essas regiões, né, que têm potencialmente mais problemas ligados ao alagamento das ruas, a drenagem urbana, e também tem a rede de saneamento. Eu sugiro colocar esses 2 juntos no saneamento básico. Tem falta de coleta coletiva, falta de coleta de lixo coletivo, e saneamento básico, vai ser 2 depois disso. A gente podia colocar tudo no mesmo pacote de saneamento básico. E colocar 5 vezes. E agora, isso aqui muito importante, tem muito a ver com o diretor também, que são as áreas de risco, devido à considerabilidade das respostas do povo, e as áreas de risco. Então, uma coisa que a gente está muito contente que, recentemente, o Grupo UFS fez um trabalho técnico muito bom, que foi mapa de aptidão à organização, que identifica no município quais são aquelas áreas mais aptas de expansão urbana e quais são aquelas áreas que acumulam risco de deslizamento, de alagamento e tal. Então, é papel do planejador tentar preservar essas áreas de risco e tentar orientar o crescimento para as áreas que são mais salubres e melhor expansão. A gente tem áreas que já estão ocupadas, que aí o planejador também pode remediar no sentido de marcar com áreas de interesse social, com áreas de prioritárias para investimento de estabilização do imposto, para a organização, né? Então, isso também é papel do planejador olhar para o centro, mas olhar para essas comunidades e dar algum tipo de retorno para elas. A população que também trabalha, produz, né, gera recursos, por princípio, tem direito também a fazer parte do dia a dia da cidade. É isso, né? Não apareceu aqui. Esse aqui apareceu uma vez só, que são demandas únicas, né? Restrição ambiental, áreas marinhas.
tema cabeludo que a gente vai ter que enfrentar, essa questão de área de marinha, posto de saúde como problema, correio, lá em Nova Iguaçu apareceu, acho que 9 ou 10 demandas sobre a questão do correio. O correio não chega, né? Tem dificuldade de endereçamento, de comprar as casas, né? A questão de praça, como deve ser falta de praça, falta de espaço público, né? E a questão de dificuldade de ligar a luz das estradas. Esse aqui é um tema muito recorrente. E aí uma questão que a Celeste está impondo uma série de restrições, demandando, né, documentos para poder ligar. Vocês têm ideia, é uma coisa que durante o tempo foi conversado com a Celeste, que é uma forma, às vezes, de diminuir aquela questão da ocupação irregular que sobrará ao público pede ligação. Que é uma questão, é uma forma de dizer assim, olha, a gente não vai fazer qualquer ligação. Mas às vezes colocam no mesmo pacote essa ocupação que a pessoa vai lá e não pede luz, é aquele morador de uma área rural que precisa de uma ligação de luz, mora lá 30 anos, né? Então, a gente não tem como resolver isso com o diretor, mas a gente tem como, né, tentar estabelecer alguns critérios para conversar com a Celeste, para ela talvez flexibilizar esse necessidade. Por favor. Eu queria saber como que vão ser trazidas para a população as soluções desses problemas. Porque, primeiro, eu acredito muito nessa ideia de falar com as comunidades específicas. Eu sei que é muito difícil, mas eu vou falar ironicamente aqui, mas a gente tem um ônibus de manhã, um de tarde e um de noite. Então, assim, para a população da Saudade estar aqui às 7 horas da noite é praticamente impossível. Se tu parar aqui no ponto de ônibus da Saudade, a maioria da população 8 horas da noite está chegando do trabalho. Então, é bem complicado isso. Se a gente quer que a população esteja incluída, eu acho que devia haver mais divulgação, porque a divulgação foi bem restrita. Eu vou dizer que hoje eu vim de bicicleta justamente para avisar a população. Eu passei nas casas, não sei se a moça que eu falei no caminho veio, ela falou que ia vir. A maioria da população não sabia dessa reunião. Eu entendo que a gente tem que ir atrás, só que a gente não tem como adivinhar que no mês que vem vai ter uma reunião sobre o plano diretor. Então, primeiro, comunicação da prefeitura com a população-alvo. A Saudade. Será que essa população realmente tem o acesso às redes sociais da prefeitura? Será que se a gente passar um carro de som avisando sobre o plano diretor não vai ser mais específico? A população não vai saber mais sobre isso? O horário. Eu sei que demanda um tempo grande sobre uma discussão sobre essa, porque é muito importante. Então, assim, vamos fazer uma reunião mais objetiva, um pouquinho mais tarde. Eu sei que 7 horas ainda é pouco, porque a gente se estende bastante, mas faz uma reunião mais certeira e começa às 8, para que uma população maior consiga ver. A gente tem aqui uma população que tem filho, que tem dificuldade de estar deixando o filho sozinho em casa. Então, tem que se programar. Hoje eu avisei um monte de gente que não ia poder vir, porque estava com o filho em casa, não tem com quem deixar, é complicado, está levando. Então, eu acho que isso tem que ser discutido. Outra coisa, antes de pegar o microfone. Essas propostas de solução, vocês vão nos trazer ou a gente vai propor ideias? Por exemplo, o posto de saúde. A gente sabe que é uma demanda muito importante aqui, se tivesse mais pessoas aqui, eles iam falar, e eu acredito que a gente não tenha um terreno, ou se tiver, a gente não sabe se tem um terreno ou não para fazer um posto novo, ou se vocês vão trazer mais equipes, porque o nosso posto ali é grande, ele é bem precário, mas ele é grande, então se trouxessem mais equipes, a equipe de um posto de saúde, eu acredito que a maioria daqui não sai, ela proposta por uma quantidade X de técnicos, se eu não me engano são 6 técnicos, um enfermeiro, um médico. Então, aqui a nossa demanda abrange, olha só o absurdo, São Miguel, Prado de Baixo, Prado, Saudade e Encruzilhada. São 5 bairros superlotados, 5 prédios. A gente atende também o condomínio Saudade, que eu acho que são aproximadamente 1.000 famílias. Então, a gente quer saber sobre isso, porque é importante debater, mas é muito importante a solução. E a gente tem que ter acesso à solução também. Ótimo. Como é que é o seu nome? Camila. Primeiro, eu queria agradecer a sua manifestação por 2 motivos. O primeiro deles, cada comunidade é uma comunidade diferente. Porque a gente fez divulgação, para quando era suficiente, só para entender do nosso lado o que a gente tentou fazer. Fez entrevista de Jovem Pan, fez entrevista na SBT, fez entrevista na Rádio Iguaçu, passou carro de som, colocou panfleto nas escolas, com os outros, tentou colocar panfleto nas escolas de nossa saúde, contratou um carro de som para fazer.
A gente gostaria de fazer também nas igrejas, levar um recadinho para os pais das escolas, mas a gente gostaria até de ter ideia de vocês do que funciona na comunidade. Perfeito, não chegou ainda. Então, até nesse caso, a gente abre totalmente um canal de diálogo para poder. Agora eu não estou no todo, né? Eu estou no mas eu tenho que escolher algum tipo de eu tinha que ter lá na marginal da nossa rua, e A gente está fazendo no próprio dia da oficina, né? Ontem foi. Mas de qualquer forma que a gente conversa, sinceramente, a gente não quer restringir participação, muito pelo contrário, a gente gostaria de ter certeza. Então, se tiverem falhas, a gente está começando o processo. E a gente vai falar de grado hoje, está começando o processo, a gente realmente gostaria de ter a contribuição de vocês, para ver qual é a forma que funciona aqui. Então, o funcionamento do carro de som, como é que poderia ser, a questão das agências de saúde, às vezes funcionam muito bem na divulgação, né? Não sei até que ponto tem aqui agências de saúde da família que fazem esse trabalho, se as igrejas se é uma forma de divulgação, tá? Então, a gente pede desculpa por não ter conseguido fazer da melhor forma, a gente se coloca à disposição. Perfeito. E a segunda questão, que é sobre quando convida as propostas, né, a gente tem clareza que, assim, uma boa pergunta e uma boa leitura sobre o problema é a metade da solução. Então, o que a gente aplica também duas outras oficinas comunitárias. Está fazendo uma agora para pegar a percepção dos problemas, a gente vai retornar aqui em agosto para a hora. De acordo com esses problemas aqui, a gente está encaminhando essas soluções, essas são para o plano diretor, essas aqui tem a ver com outras secretarias de influência. Então, vai dar conta de a gente ser honesto com você em relação a isso. Eu vou prometer coisas que a gente não tem condição de fazer. a gente quer saber o que realmente está sendo feito, a gente não quer perder tempo também, né? Não, mas assim, só entende que a reunião de hoje é muito importante, não é jogar fora, né? Então, para todos que apareceram, demanda de uso rural, demanda de expansão urbana, demanda de escola de força de saúde, até a demanda da comunicação e da divulgação, tudo isso a gente, nosso papel é processar isso e devolver para vocês, né, da próxima forma que a gente precisa disso, né? Sem tecnologia que vai ajudar essa gente, o pessoal que reclamou também, tanto a gente pegou contato com vocês, a gente vai inserir vocês nos grupos, para dar sugestão, né, para ver como é que a gente pode melhorar a divulgação, e na parte positiva também para ter uma oficina apresentar para vocês, e representar do povo. Nós, técnicos da Instituto, os técnicos da Prefeitura, nós procuramos um conjunto de diretrizes e encaminhamentos para essas questões, e a gente vai apresentar para vocês. Vocês falam, não, beleza, é isso aí. Ou não, faltou tal coisa, faltou tal coisa. Aí então a gente vai fazer isso e isso é aprovado pela primeira audiência pública e a gente se compromete a fazer. E se a gente não fizer, vocês podem judicializar esse processo para a audiência pública. Porque a gente se compromete a fazer esse processo. Tá? Então, assim, eu estou carregando o peso da universidade. Então não é pouca coisa aqui, né, de alguma forma. O pessoal está carregando o peso da prefeitura, né, mas eu quero ter orgulho de estar na universidade e falar, olha, o projeto de negócio foi a gente que fez e apresentar isso para os alunos da sala de aula, pesquisar sobre isso, sabe? Então é esse o nosso interesse. É só isso, não tem um pouco de interesse nesse interesse. Então, toda crítica é bem-vinda quando ele tem boa vontade de querer fazer o que eu gosto. Tá, obrigado. Tá, pessoal. E também, se tem outras críticas, podem fazer, né? Se não tem, né, a coragem de pegar o microfone e criticar, também tem outras formas de fazer, no e-mail, no WhatsApp, no contato com a prefeitura. Tá? Vocês acham que esse é um conjunto de problemas que é representativo e espelha bem o conjunto de problemáticas da comunidade, como é que está faltando alguma coisa, tem alguma coisa demais, ou podemos trabalhar com essa base? Tá bom? É isso aí? Então tá. A gente tem agora uma última demanda, que não vai fazer mais apresentação, nada disso. O que a gente fez agora? A gente fez uma leitura da realidade atual. O que tem de qualidade, o que tem de problema. Então, a gente gostaria agora que vocês ajudassem a pensar o que vocês esperam de Biguaçu e da comunidade para daqui a 10 anos. Porque o plano diretor também é um alinhamento de expectativas. Tá? Então a gente vai passar um papel ali para vocês podem escrever palavras, frases, poemas, se vocês quiserem, mas é uma forma que vocês desenhem, né? Uma forma que vocês possam expressar qual a expectativa que vocês têm, o que vocês esperam que o Biguaçu ofereça para vocês, né? Nesses próximos 10 anos que o plano diretor possa tentar trabalhar. E aí depois, só lembrando, 10 minutos aí para preencher, né? Depois a gente gostaria só que vocês permanecessem para fazer a eleição do representante territorial. E sobretudo as pessoas que são mais ativas aí, né? Que participem desse candidato, e vocês mesmos escolherem os representantes aqui, né? Mas titular e os suplentes para participar do processo.
Tá bom? Então a gente não queria que a prefeitura escolhesse, nós escolhêssemos, vocês deveriam escolher entre vocês um representante para estar cobrando a gente lá no conselho que está sendo discutido. Então agora escrever, nem tudo vai conseguir na conta, mas uma boa parte a gente acredita. Agora a última parte da nossa oficina, que é a indicação, a eleição dos delegados. Aqui tem o pacto de convivência, né, que é como que a gente pode fazer essa escolha entre vocês aconteça da melhor forma possível. Qual é o papel desse delegado? Esse delegado vai representar a comunidade no Conselho de Desenvolvimento Territorial, no acompanhamento do plano diretor. Então vai ser uma pessoa que faz a ponte entre as oficinas do Conselho, entre a população, né? Se alguém de vocês tiver uma demanda, uma expectativa específica, né, que essa pessoa possa ajudar a defender e apresentar ela no Conselho, né? Então uma responsabilidade grande, mas também, né, pode trazer benefício bastante importante para a comunidade se essa pessoa abraçar de uma forma positiva essa função. Então, como é que é a ideia da eleição? A gente não gostaria que fosse a gente da UFS e a indicar ninguém que a gente não conhece, vocês, nem da prefeitura, né, indicar porque poderia parecer uma indicação, né, política, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente prefere que vocês, né, entre vocês, escolham quais são os representantes. Então, são 2 representantes, um titular e um suplente. Qual que é a lógica? A lógica é que quem tem interesse em ser representante, só levantar a mão, a gente vai fazer ali a inscrição e as pessoas votam nessas pessoas. A ideia é que a pessoa que quer se candidatar só fale, se apresente, olha, eu sou tal pessoa, gostaria de ser, né, representante por isso, por isso, por isso, e aí a gente faz a votação. Se tiver 2 pessoas, vamos fazer a votação, porque essas 2 pessoas vão ser aqui, cara, faz uma votação só para legitimar. Se houverem mais pessoas, a gente faz a votação de qualquer ideia. Cada pessoa que vota em uma única pessoa. O primeiro mais votado é o representante titular, o segundo mais votado é o representante suplente. Tá? Então não precisa votar 2 vezes, e não vai ter uma votação para o titular e uma votação para o suplente. É só uma votação, é uma votação simples, com levantada, a gente não tem conta eletrônica, né, não tem condição de fazer esse tipo de situação, a gente confia, né? Situação de vocês não ter aplicação de voto, né, não duplicar voto, né, então a gente tem que funcionar bem dessa forma, voto super tranquilo, voto do açúcar, que tem que crescer também. Então, só levantar a mão quem tem interesse. Ó, Camila, ótimo, Camila, que participe, né? Muito ativa, muito participativa, muito bom que a gente conselho. Tem mais alguém que gostaria, talvez, que venha lá das comunidades? Você pode vir a questão também agrícola, que participou bastante. A área é essa aqui. Ah, vocês não estão na reunião de Sorocaba. Isso, mas aqui é uma pedaço para lá. Não tem problema, mas assim, vocês participaram daqui e tem também o vínculo com a localidade. Não tem problema. Porque às vezes é difícil delimitar uma linha, né? Daqui para cá é uma coisa, daqui para lá é outra. Então acaba tendo essa confusão mesmo. Mas o importante é, sobretudo, vocês participaram da oficina, conhecem a realidade daqui, conhecem os moradores, podem servir como, né, como um canal de diálogo, isso é mais importante. Tá? Você disse Não, uma coisa que a gente pode fazer é ter dois candidatos. Precisa fazer votação, talvez vocês tenham alguém que tem mais interesse titular e um suplente, né? Se for uma conversa sem consciência, é mais fácil de votar, né? Pode ser eu vou acompanhar igual. Então, bem tranquilo, se os senhores tiverem interesse, a gente não quer, mostra a gente como. Então, meu pedido da conversa, a Camila se coloca como titular e a Amanda se coloca como suplente.
Tem mais algum candidato? O senhor, né? Então, querendo informação, não tem. Então, tá bom. Sem, né? Ninguém encontrar vontade. A gente pode, então, acolher essas candidaturas, então, serem essa é a Camila e a Amanda, representantes aqui da comunidade. Qual é a expectativa? Já vai terminar toda semana, não é nada disso. Provavelmente, a partir do mês de final de maio, começo de junho, a gente vai começar a ter algumas reuniões com o conselho. A gente vai negociar com o conselho, pode ser quinzenal, pode ser semanal, a gente vai ver qual é a disponibilidade do conselho, para começar já a apresentar resultados do diagnóstico, né, e validar no conselho, olha, esse aqui foi discutido, esse é mesmo. Aí depois a gente começar a parte das diretrizes, a gente vai fazer a rodada de discussão das comunidades, vai apresentar no conselho, o conselho tem uma audiência pública, então a gente vai fazer isso, o conselho é sempre o fiel da balança, né, que vai controlar e acompanhar de forma mais cuidadosa o nosso trabalho. Tá? Então não é uma sobrecarga de trabalho, mas em algum momento vai ter um pouco mais de atividade, mas a gente vai sempre negociar calendário com você, recurso para disponibilidade. Tá? Então podemos acatar, então? Ok? Então beleza, eu queria sugerir uma salva de palmas para a Camila e a Amanda. Muito obrigado, é uma forma de doação também, vocês estão doando o tempo de vocês, né, a energia de vocês, e a gente espera que, sinceramente, que o processo vale a pena essa dedicação. Né, que o diretor seja o resultado dessa participação, desse comprometimento que vocês estão tendo agora. Tá? Então eu queria pedir uma última coisa para vocês, que a gente se reunir aqui na frente, tirar uma foto para ficar aí para a posteridade, como memória dessa nossa reunião. Pode ser? A gente vem aqui para frente e tira uma foto. Isso, perfeito. Aproveitando a fala, se vocês puderem ajudar a gente a divulgar as próximas oficinas, a gente vai inserir vocês no grupo de WhatsApp que tem. A Camila vai poder ajudar a gente a ver uma estratégia de divulgação para cá, que funciona bem, horário, tudo. Tá? Então, se puderem vir para frente, tirar uma foto.